Tudo começa num mundo onde todos podem usar magia, exceto este tapado com corte de cabelo do Rock Lee, que passa metade do dia levantando pesos de 300 quilos como se a promoção do Burger King fosse acabar. Após uma de suas sessões diárias de treino, ele retorna à cabana remota onde ele e seu pai adotivo, Regro, vivem. Mas ao entrar, ele acidentalmente arranca a porta das dobradiças porque não lembrava como abrir. Quando Regro vê isso, ele fica de cabelo em pé com a burrice e a força do filho. No entanto, Mesh rapidamente se desculpa, mas pergunta ao pai por que seu treino é sempre tão físico. Regro sabe que é pra ajudá-lo a sobreviver no mundo deles, onde pessoas como ele, que nascem sem magia, são assassinadas, mas ele desvia da pergunta e se prepara pra sair. Antes de partir, Regro adverte com severidade Mesh pra nunca ir à cidade enquanto ele estiver fora. Mas assim que Regro sai, Mesh se disfarça e corre para uma padaria na cidade para pegar seu lanche favorito. Lá, ele faz seu pedido, mas quando está prestes a pagar, percebe que acidentalmente esmagou as moedas de prata com a mão e as desamassa casualmente, deixando o padeiro chocado como se tivesse visto o Saitama do AliExpress com cabelo de cogumelo. Depois de pegar seus lanches, Mesh está prestes a sair quando o vento de repente leva seu disfarce embora, revelando seu rosto por completo. Em segundos, uma multidão de curiosos se junta e o encara, visivelmente incomodados porque Mesh não tem a marca no rosto que todos têm e que significa que podem usar magia. Infelizmente, Mesh é tão burro quanto forte, então em vez de fugir, ele apenas os encara de volta até que alguém chama um policial mágico chamado Brad para prendê-lo. Por sorte, assim que Brad chega, Regro de repente agarra Mesh e foge, mas antes que cheguem longe, Brad secretamente envia um pássaro mágico para rastreá-los. Em casa, Regro dá uma bronca daquelas no Mesh por desobedecê-lo e o pune mandando-o pra fora para repetir o treino. Logo depois que ele sai, Brad e dois de seus capangas de repente invadem a casa procurando por Mesh, mas Regro se recusa a entregar o filho. Enquanto isso, Mesh levanta pesos mais rápido que o Ashton Hall e termina sua punição tão rapidamente que o esquilo que o observava tem um colapso nervoso. Depois, Mesh volta para casa, apenas para parar na entrada e escutar quando ouve a voz de Brad enquanto ele tortura Regro. Lá dentro, Brad diz a Regro, enquanto o estrangula, que pessoas como Mesh devem ser massacradas para manter o mundo perfeito deles puro. Então ele diz a Regro mais uma vez para entregar Mesh. Quando Regro ainda se recusa, Brad o joga contra a parede, o acusa de abrigar uma abominação e continua tentando fazê-lo confessar. Após um breve silêncio, Regro de repente grita para Mesh fugir, alertando Brad que imediatamente envia seus homens para pegá-lo, enquanto ele acaba com Regro. Felizmente, quando ele está prestes a terminar com Regro, Mesh atravessa a porta com um soco e nocauteia os capangas de Brad. Confuso, Regro pergunta por que ele não fugiu, mas Mesh diz a ele que acabou de perceber que Regro era sua única família e declara que vai derrotar Brad. Ouvindo isso, Brad dá uma risadinha, confiante de que sua magia é superior à força de Mesh, e o ataca com um simples raio de plasma. No entanto, quando Mesh deflete o ataque com um tapa, Brad fica um pouco confuso, porque esperava que o feitiço nocauteasse Mesh de primeira. Para não perder a moral, ele se convence de que Mesh provavelmente teve sorte no primeiro golpe. Então ele dispara vários raios de plasma mais fortes. No entanto, quando Mesh continua a defletir todos eles, Brad começa a entrar em pânico, com medo de perder. Nesse momento, Mesh pega a varinha de Regro, e Brad rapidamente cria um escudo de defesa, pensando que Mesh planeja atacá-lo com magia. Para seu choque, Mesh arremessa a varinha no escudo de defesa de Brad com uma força insana, e o atravessa direto antes de ficar presa na parede, por pouco não atingindo seu rosto. Enquanto Brad desmorona em derrota, agora ciente da diferença de poder entre eles, Regro treme nas bases porque nunca esperou que Mesh esmagasse a magia de Brad daquele jeito. No entanto, Brad rapidamente se recompõe e propõe um acordo. Ele diz a Mesh que ele pode frequentar a prestigiada Academia de Magia da cidade deles e se destacar o suficiente para ser escolhido como o próximo Visionário Divino, que é o título dado aos melhores magos todo ano, ou arriscar ser caçado pela polícia mágica para sempre. Com Mesh viajando na maionese como um completo idiota, Brad acrescenta que se tornar o Visionário Divino não só significaria que Deus o aceitou, mas também garantiria respeito e favor massivos do povo. Ouvindo isso, Regro imediatamente grita para Mesh não confiar na cobra traiçoeira, especialmente depois de ouvir suas ameaças. No entanto, para evitar dar ao seu pobre pai um segundo ataque cardíaco, Mesh aceita o acordo e garante a Regro que está fazendo isso pela família, deixando-o sorrindo como um menino com doces infinitos. Alguns dias depois, Mesh chega à Academia Mágica Easton para fazer um infame exame de admissão que, dizem, tem 97% de chance de reprovação. Momentos antes do exame começar, o professor impulsivo com síndrome de protagonista, professor Lucy, observa os novos alunos do andar de cima para identificar potenciais vencedores e perdedores. Quando ele vê Mesh treinando, comendo seu lanche favorito e lendo um livro com Brad e Regro o cobrindo por trás, Lucy imediatamente o aponta como um perdedor que vai reprovar no exame de admissão. Logo depois, Lucy aparece num pódio perto dos alunos e se apresenta como examinador. Como ele é um mago fodão, alguns alunos começam a puxar o saco dele, mas Mesh, sendo um cabeça de músculo distraído, o vê como um Zé Ninguém. Depois, Lucy cria magicamente cadeiras, mesas e materiais de escrita bem no meio do campo e dá a todos os alunos 30 minutos para terminar a primeira prova escrita. Quando o teste começa, os alunos abrem sua folha de prova e reclamam ao perceber que toda a redação está magicamente embaralhada. Lucy revela que encantou intencionalmente as provas com sua magia para que só possam passar desfazendo a magia de embaralhamento e alinhando corretamente as perguntas com o papel. Vendo isso, Mesh fica irritado com as letras embaralhadas, tanto que quebra a caneta e assusta os caracteres para que se alinhem na folha.
Quando ele entrega seu trabalho, Lute fica chocado porque claramente esperava que ele reprovasse, mas por enquanto ele o aprova. Depois, ele faz Mesh passar por vários testes físicos difíceis, apenas para Mesh passar em todos. A essa altura, Lute fica desesperado para reprovar Mesh de qualquer jeito, então para o teste final, ele cria um labirinto mágico muito complexo, cheio de várias armadilhas, e ordena aos alunos, incluindo Mesh, que o concluam em 30 minutos. Quando o teste começa, Mesh é abordado por uma loira gata chamada Lemon, que o convence inocentemente a deixá-la ir junto. No caminho para a saída, Lemon continua caindo nas armadilhas de Lute como se não houvesse amanhã, quase como se ela planejasse perder tempo. Isso irrita tanto Mesh que, em certo ponto, quando ela cai num buraco, ele decide simplesmente abandoná-la e resolver o labirinto sozinho. No entanto, antes que ele vá longe, Lemon prende suas mãos e pernas com fortes algemas mágicas. Então ela pede desculpas por enganá-lo e acrescenta que tem um motivo para mantê-lo longe do objetivo. Inabalável, Mesh quebra facilmente as algemas de metal como se não fossem nada, chocando Lemon. Então ele a deixa lá e corre em direção à saída. No entanto, assim que ela está prestes a segui-lo, uma esfinge genérica do Temo de repente surge do chão e dá a Lemon uma charada para responder. Assustada de morte, ela acena com a varinha para atacá-lo, mas quando a esfinge tira a varinha da mão dela com um tapa, suas pernas fraquejam. Com o tempo se esgotando, o cérebro de Lemon trava enquanto ela erra a charada. Mas felizmente para ela, enquanto a esfinge está prestes a puni-la, Mesh aparece e nocauteia a esfinge falsa com um único soco. Depois disso, uma Lemon confusa pergunta a Mesh por que ele voltou para salvá-la, mesmo depois de ela o ter traído, e Mesh diz a ela que é porque ele imaginou que o motivo dela poderia ser parecido com o dele e sentiu pena. Ouvindo isso, Lemon se apaixona instantaneamente, mas ela diz a ele que não conseguirão chegar à linha de chegada a tempo. Recusando-se a desistir, Mesh a carrega nas costas, abre grandes buracos nas paredes do labirinto com socos e continua avançando até chegar à saída pouco antes do tempo limite expirar. Quando Lucy vê isso, ele quase enlouquece, mas não muito longe. O diretor da escola, o Albert, que estava observando tudo, imediatamente se interessa pela força insana de Mesh. Em pouco tempo, os alunos acusam Mesh de trapacear e exigem que Mesh volte para casa. Lemon se manifesta e diz a todos que Lute foi quem prometeu aprová-la se ela conseguisse fazer Mesh perder tempo e garantir sua reprovação no teste final. No entanto, agora que seu príncipe encantado a salvou, Lemon diz a todos que Mesh quer se casar com ela. Claramente ninguém acredita nela, então Lute insiste, se expondo ainda mais ao reprovar Lemon e Mesh sem motivo válido, e então desafiando qualquer um deles a lutar com ele se quiserem que sua decisão seja anulada. No entanto, antes que ele pudesse piscar, Mesh estraçalha a varinha dele com as próprias mãos. Enquanto Lute surta, Walberg ordena que Lute o veja em seu escritório após o exame de admissão para a punição, e então passa para a parte final do exame, a entrevista oral. Para seu primeiro candidato, ele escolhe Mesh e o teletransporta para um grande salão escuro, cheio de vários examinadores observando. Após as formalidades, Walberg pergunta a Mesh por que ele escolheu estudar na academia deles, e Mesh diz que é porque ele quer viver em paz com sua família. Satisfeito, ele passa a perguntar por que Mesh arriscou reprovar no teste para salvar Lemon antes, e Mesh responde, dizendo que é porque ele sentiu que poderia se arrepender. Walberg ri porque agora percebe que Mesh age antes de pensar. Quando Mesh concorda com isso, Walberg decide testar sua força ao enfrentar inimigos mais fortes que ele, então ele invoca um feitiço antigo que transfere a alma do ente mais querido de Mesh, Regro, para a boneca, e diz a Mesh que se ele esfaqueasse a boneca com alma, então o ente querido morreria na realidade. Dito isso, Walberg lentamente abaixa a grande faca em direção à alma, e Mesh a soca para destruí-la, apenas para perceber que não vai funcionar. Enquanto Walberg continua tagarelando, Mesh coloca as duas mãos na ponta da faca, suportando a dor da perfuração e esperando que Walberg pare quando se cansar. Vendo isso, Walberg elogia a força e o altruísmo de Mesh, então ele termina o teste iluminando a sala e admite Mesh na Academia Mágica Easton. Durante sua primeira aula, a professora ensina os alunos a abrir fechaduras simples com magia, mas quando Mesh quebra a fechadura com sua força bruta, a pobre professora surta de vez. Após testemunhar todo o cenário, um dos colegas de Mesh, Finn, lembra a si mesmo para ficar longe de alguém tão problemático quanto Mesh. Então, após a aula, ele localiza seu quarto no dormitório e percebe que está dividindo o quarto com o bufão descerebrado, Mesh. Finn tenta ser legal por enquanto, e quando Mesh lhe pergunta a maneira mais rápida de se tornar o visionário divino, Finn explica que ele precisa ser o melhor aluno da academia e coletar o máximo de moedas de ouro, prata ou bronze possível em sua vida escolar, testes, trabalhos e atividades extracurriculares. Satisfeito, Mesh retribui Finn com alguns lanches, e os dois relaxam. Alguns dias depois, Mesh pega emprestada a vassoura de Finn e vai para sua primeira aula para aprender a voar de vassoura. Logo após explicar os aspectos teóricos de voar com uma vassoura, a professora instrui os alunos a tentar aplicar o que ela disse para fazer suas vassouras voarem. No entanto, enquanto os outros dão o melhor de si, Mesh, por outro lado, apenas olha em volta, parecendo um bobo já que não pode usar magia. Nesse meio tempo, um idiota de cabelo castanho se aproxima e o provoca. Mas nesse momento, Mesh chuta a vassoura para cima e a pega. O idiota sabe que Mesh acabou de trapacear, mas enquanto ele reclama, a professora o chama para começar a prova de velocidade da vassoura. Ouvindo isso, o idiota faz uma aposta para correr contra Mesh, pensando que conseguirá vencê-lo e forçar Mesh a se tornar seu escravo. No momento em que a professora inicia a corrida, Mesh aparece na linha de chegada em milissegundos, fazendo a própria professora ter um espasmo de excitação. Os outros alunos também ficam confusos, muitos se perguntando como Mesh conseguiu chegar à linha de chegada, mas Finn, que aparentemente viu tudo, explica que em menos de um segundo, Mesh arremessou a vassoura para frente, pulou nela no ar e a montou enquanto ela se aproximava da linha de chegada.
Após a corrida, o idiota acusa Mesh de trapacear, mas seu chefe, um valentão loiro e popular chamado Cavill, costura a boca do idiota, se apresenta e apresenta o cara como seu capanga, e pede pra Mesh se tornar seu amigo. Como a mente de Mesh literalmente funciona com Windows Vista, leva quase 1 minuto para ele processar as informações de Cavill. Mas a essa altura, a professora interrompe a conversinha deles para continuar a aula, e Cavill diz a Mesh para encontrá-lo de volta naquele campo mais tarde à noite. Após as aulas, Mesh pergunta a Finn por que todos têm tanto medo daquele Cavill, e Finn explica que é porque ele é filho de um membro de alto escalão do Bureau de Magia, que é o órgão governamental mais alto do mundo deles. Dito tudo isso, Finn adverte Mesh para nunca irritar Cavill, porque a família dele tem os oficiais da escola no bolso, e pode atormentar qualquer aluno, por mais forte que seja, até que desista. Mais tarde naquela noite, Mesh esquece do encontro com Cavill e passa seu tempo livre fazendo seu lanche favorito e pensando na ameaça de Brad na cozinha da academia. No dia seguinte na aula, Mesh encontra seus livros encharcados e arruinados, mas enquanto ele se pergunta o que poderia ter acontecido, Cavill aparece e pergunta de forma passivo-agressiva por que ele não apareceu no encontro do dia anterior. Mesh se desculpa imediatamente, mas Cavill ignora isso. Então ele fala sobre o sonho de Mesh de se tornar o visionário divino e promete interceder por ele com os superiores se Mesh o obedecer pelas próximas semanas. Assim que Mesh concorda, Cavill usa como seu cachorrinho de colo pelas próximas horas, mas Mesh não reclama, e, em vez disso, faz tudo como um bom menino. Durante a última aula, Mesh decide sentar ao lado de Finn para que possam compartilhar seu livro. Finn imediatamente fica nervoso, mas antes que ele afaste Mesh de sua mesa, Mesh o enche de elogios, chamando-o de um cara legal com um bom coração. E tudo isso faz Finn parecer arrependido. Após as aulas, Cavill faz Mesh limpar um pouco de água que ele intencionalmente derramou no chão do corredor e vai embora. Enquanto Mesh limpa a água, o livro de Finn cai de seu casaco, então ele o pega e procura por Finn, para poder devolver o livro a ele. Enquanto isso, Cavill se encontra com Finn, o elogia por ter feito um bom trabalho arruinando os livros de Mesh, e então pede para ele queimar as roupas de Mesh em seguida. Sentindo pena de Mesh, Finn se recusa a fazer isso, e Cavill, irritado que o covarde sem espinha dorsal esteja finalmente criando coragem, usa alguns fios mágicos de tortura para prender o pobre coitado, então o força a implorar por perdão. Pouco depois, Mesh chega e encontra Cavill intimidando seu melhor amigo. Cavill tenta agir como se estivesse tudo bem, mas Finn, com lágrimas no rosto, confessa a Mesh que arruinou seus livros porque Cavill o mandou. No entanto, agora que sabe que Mesh o vê como um amigo próximo, Finn admite que sentiu muita vergonha e pede desculpas por ter sido um idiota antes. Ouvindo isso, Cavill começa a abrir a boca imunda e a chamar Finn de capanga inútil. Tudo isso irrita Mesh profundamente. Quando ele se cansa, Mesh agarra Cavill pelo cabelo, bate a cabeça dele no chão e o manda pedir desculpas. Tanto Finn quanto os capangas de Cavill ficam chocados enquanto Finn garante que ele será expulso pelo que acabou de fazer. Quando Mesh volta a si, o vice-diretor da escola, Farman, aparece alegando ter testemunhado tudo e culpa Mesh e Finn por não perceberem que seu baixo status significa que eles devem ser tratados como lixo. Irritado, Mesh chuta o rosto de Farman e sai andando como um chefão. Enquanto os outros expressam seu choque, Farman continua ameaçando expulsá-los. Então, desta vez, Mesh remove o mármore do chão do corredor, cava um buraco na terra macia e enterra 90% do corpo de Farman ali. Chocado, Farman imediatamente continua ameaçando Mesh, mas Mesh o garante que se ele tentar dominá-lo novamente, ele o enterrará de verdade. Momentos depois, Wahlberg convoca Mesh ao salão para explicar as consequências da proeza que ele fez contra Cavill e Farman. Embora o Bureau de Magia tenha enviado uma ordem para expulsá-lo imediatamente, dada a influência de Cavill, Wahlberg queima a carta de expulsão não só porque admira o altruísmo de Mesh, mas também porque está farto dos fascistas do Bureau. Para ele, o estado atual do mundo deles é muito tóxico e ruim para o crescimento econômico a longo prazo. Mas agora que alguém altruísta como Mesh está com eles, promete garantir que Mesh se torne um visionário divino. Dito isso, Wahlberg então passa a explicar o que Mesh precisa para se tornar um, mas o cérebro de Mesh fica sem RAM para processar o excesso de informações e ele desmaia. Percebendo isso, Wahlberg o acorda e o aconselha a ganhar o máximo de marcas que puder para chegar ao topo enquanto ele lida com o Bureau de Magia. E Mesh concorda. No dia seguinte, um palerma de cabelo branco chamado Tom se aproxima de Mesh e Finn no corredor e convida Mesh para jogar a primeira partida de duplas da temporada, um jogo de handebol aéreo onde os jogadores voam em vassouras e marcam pontos jogando a bola em um alvo em forma de anel. Mesh diz a ele que não pode jogar porque não consegue voar de vassoura, mas dada a popularidade que ele ganhou, especialmente depois de derrotar Cavill, Tom insiste que ele jogue. Momentos depois, assim que eles começam a partida, Mesh permanece no chão enquanto seus companheiros de equipe jogam, e ele logo é zombado por fãs irritados. Quando Tom percebe isso, ele retorna ao chão e começa a falar tanta bobagem que Mesh pensou que ele era o Beetlejuice por um segundo. Eventualmente, o Pateta se recupera das azar que fumou antes do jogo, então ele explica as regras do jogo e começa a farmar aura, enquanto explica como ele deu tudo de si no jogo. Infelizmente para ele, no momento em que ele volta para continuar jogando, um jogador desagradável do time adversário o coloca em dívida de aura geracional ao colidir com ele de propósito, dando-lhe uma grave lesão nas costas bem na frente dos vilões, então ele não terá escolha a não ser se retirar.
Com Tom fora, o jogo continua, e o time adversário aumenta sua vantagem em 40 pontos. Com Tom se retirando, ele começa a motivar Mesh como um perdedor amargo, mas por alguma razão, isso realmente encoraja Mesh a tentar ajudá-lo a vencer o jogo. Sem hesitar, Mesh pega sua vassoura, ativa seus glúteos e isquiotibiais e pula para alcançar o nível do anel. Para se manter suspenso, ele chuta as duas pernas em velocidade supersônica, então ele pede a um de seus companheiros de equipe para passar a bola para ele. Logo após pegar a bola, Mesh permanece parado enquanto espera sua oposição arrogante avançar em sua direção. Assim que isso acontece, ele arremessa a bola como um dardo e marca um ponto para sua equipe. Depois de ver tanta velocidade e poder, os alunos imediatamente se interessam pelo jogo. Mas como ainda há uma vantagem de 59 pontos, eles não esperam muito. Nesse momento, a bola curva de volta para a posição de Mesh imediatamente após a pontuação. E quase imediatamente, Mesh lança outra bola curva insana, que marca novamente. Nos minutos seguintes, ele repete o procedimento, marcando tantos pontos que a vantagem deles chega a mais de 900. No fim, Mesh vence o jogo sozinho e é recompensado com uma moeda de prata. Mais tarde, Tom se aproxima de Mesh, ignorando o Hus que implorava por atenção e o agradece muito por ter vencido o jogo para eles. Ao anoitecer, Lance, o calouro número 1 do grupo de Mesh, lê um relatório sobre a incrível performance de Mesh no jogo de duelo, mas, por algum motivo, o torna seu próximo alvo. Na manhã seguinte, enquanto Tom e Lemon exigem o tempo e a atenção de Mesh, Lance entra e interrompe a reunião caótica deles. Ao vê-lo, Tom logo nota as linhas duplas no rosto de Lance e se pergunta quem é aquele estranho. Mas Lance ignora tanto ele quanto Lemon, que cora, e pede a Mesh que sugira um jogo divertido. Mesh, a princípio, sugere algo inofensivo como esconde-esconde, mas Lance tira uma garrafa mágica especial e prende Finn, Lemon e Tom lá dentro. Ele então diz a Mesh para ir à floresta ao lado da cabana da coruja se quiser seus amigos de volta, e Mesh obedece. Momentos depois, quando Mesh chega ao local de encontro na floresta, ele exige saber por que Lance o está incomodando. Em resposta, Lance tira as duas moedas de prata que havia ganhado e diz a Mesh que, na verdade, ele está atrás da moeda de prata dele. Quase na mesma hora, Tom se lembra do que aprendeu sobre magos de linha dupla e revela que, embora o mundo seja composto principalmente por usuários de magia de linha única, há casos raríssimos de magos que nascem com múltiplas marcas. Lance é um desses casos, e Tom sabe que se Mesh não tomar cuidado, ele está frito. Com o tempo, Lance sugere que ele e Mesh apostem suas moedas de prata numa luta, onde lutarão até um deles desistir, e Mesh, por fim, aceita a oferta. Para equilibrar o jogo, Lance invoca seu feitiço característico, Graviol, que aumenta drasticamente a gravidade de um espaço e altera a paisagem para criar uma arena. Depois, Mesh avança para dar um soco, mas Lance enterra o rosto dele no chão usando o Graviol novamente e começa a perder tempo tagarelando e farmando aura. Quando Mesh se cansa, ele luta contra a força insana que o prende, enfia a mão fundo na terra, arranca as raízes de uma árvore grande e ataca Lance com elas. Chocado, Lance imediatamente pula para trás por segurança, mas Mesh rapidamente diminui a distância, lutando através do feitiço Graviol e engaja Lance em combate corpo a corpo. Graças aos seus reflexos insanos, Lance evita ser atingido, mas ao pular para trás, seu pingente cai. Mesh o pega e abre o medalhão. Dentro, ele encontra a foto de uma garota e imediatamente acusa Lance de tentar se aproveitar dela. Mas para preservar sua honra, Lance jura que ela é sua irmã. Então ele exige seu pingente de volta. Depois que Mesh o devolve, ele pergunta a Mesh qual é a coisa mais preciosa do mundo para ele. Mas, conhecendo Mesh, ele dá um monte de respostas bobas, antes que Lance finalmente diga que é sua irmãzinha. Logo depois, Lance vai até a beira de um penhasco, estende a mão segurando a garrafa e diz a Mesh que vai jogá-la e acelerá-la com sua magia. Quando Mesh tenta pegar a garrafa para salvar seus amigos, Lance diz que vai atacá-lo naquele momento e vencer a batalha. Enquanto o trio preso entra em pânico, Lance, por outro lado, faz uma viagem pela memória para lembrar o quão importante sua irmã, Anna, era para ele. Acontece que Anna era seu apoio emocional sempre que ele se metia em encrenca, pois ela o curava, repreendia e confortava todas as vezes. Um dia, ela adoeceu com uma doença incurável que a privaria de sua marca e poder mágico. Mas em vez de mantê-la longe do mundo, como o rei Gru fez com Mesh, seus pais a culparam e decidiram entregá-la ao governo assim que sua marca desaparecesse. Na época, Lance se recusou a aceitar o sentimento covarde deles e jurou fazer qualquer coisa para se tornar um visionário divino e salvá-la. Agora que chegou a hora, ele solta a garrafa e a acelera, mas Mesh imediatamente troca para suas roupas de treino, fortalece músculos e veias. Então recupera a garrafa e retorna antes que Lance possa piscar. Chocado, Lance fica confuso sobre que tipo de magia Mesh usou. Mas enquanto ele planeja seu próximo movimento, Mesh revela que a garrafa que ele jogou era falsa e pede ao perdedor chorão que pare de lutar. Enquanto Lance perde tempo pensando, Mesh rapidamente recupera a garrafa real dele e salva seus amigos. Irritado, Lance pergunta por que ele está desistindo da luta e Mesh diz que é porque ele é muito desajeitado para tomar qualquer decisão racional. Ao ouvir isso, Lance se rende e dá a Mesh uma de suas moedas de prata, então ele vai embora. Alguns dias depois, a intensa rivalidade entre os 3 dormitórios da Academia de Magia Easton, Adler, de onde Mesh e seus amigos são Orca e Leng, é explicada enquanto Mesh discute a taxa de câmbio de moedas de prata e ouro com Finn, que lhe diz que 5 moedas de prata equivalem a 1 de ouro. Após a discussão, Finn de repente se lembra que eles não fizeram a tarefa de poções, que vence muito em breve, e imediatamente começa a surtar, porque sabe que serão severamente penalizados a ponto de serem reprovados se não a entregarem.
Enquanto eles surtam, Lance aparece de repente e começa a provocá-los por serem preguiçosos e inconsoláveis. Mas quando Mesh mostra a foto brilhante de sua irmã pra ele, Lance se joga no chão de pura felicidade e, por fim, decide guiá-los na tarefa. Momentos depois, Lance leva Finn e Mesh para a cozinha da academia, puxa um monstro de nabo assustador, tipo Frankenstein, que grita, chamado Mandrágora, e diz a eles para silenciar seus gritos usando magia antes de usá-lo como ingrediente na poção. Dito isso, Lance silencia a que está em sua mão com magia. Então ele traz mais duas, e diz a Finn e Mesh para tentarem a sorte. A princípio, a magia de Finn falha em subjugar sua Mandrágora, mas após uma supervisão gentil e algumas broncas de Lance, ele finalmente pega o jeito. No entanto, quando ele verifica Mesh, Finn surta porque a Mandrágora de Mesh cresceu extraordinariamente e começou a destruir o lugar todo. Eventualmente, Mesh se cansa do barulho, então ele dá um tapa no monstro de nabo para calá-lo, fazendo-o dormir na hora e segue em frente. Para o próximo passo, Lance fatia sua Mandrágora adormecida em pedaços menores. Então ele os refoga, adiciona um pouco de glitter e completa a poção. Vendo isso, Finn dá um branco, mas Mesh jura que pegou o jeito e decide tentar. Infelizmente, toda vez que ele segue o mesmo procedimento de Lance, mesmo com Lance e Finn observando, ele sempre acaba criando Cream Puffs, seus lanches favoritos. Lance fica chocado a princípio, mas quando consegue se acalmar, ele leva Mesh e Finn por todo o processo novamente. Enquanto isso, Wahlberg é visto em seu escritório, falando sobre o próximo exercício fora do campus para todos os dormitórios e se perguntando como seu aluno favorito, Mesh, se sairá. Com os preparativos em andamento, os membros do dormitório Lang se reúnem em uma sala secreta e mal iluminada como uma seita, e concluem que terão que roubar as moedas dos membros do dormitório Adler, para se aproximarem de se tornarem visionários divinos. No dia seguinte, todos os membros dos dormitórios Adler e Lang se reúnem em uma floresta perto da escola para o exercício fora do campus, e relaxam enquanto esperam um instrutor chegar. Em pouco tempo, um narcisista ruivo e arrogante chamado Dot aparece. Se envergonhando, se aproxima de Mesh, Lance e Finn, que são do dormitório Adler, e chama Mesh de personagem secundário no próprio anime dele. Em pouco tempo, Lemon aparece de repente e engaja Mesh numa discussão acalorada, mas quando Dot vê isso, seu ego sofre uma fatalidade de Mortal Kombat. No entanto, em vez de aceitar a derrota, o narcisista tolo cospe em Mesh e declara que vai se juntar ao Burô de Magia como um visionário divino para livrar o mundo de caras bonitos como ele. Pouco depois, o instrutor deles aparece para informá-los sobre o exercício. Primeiro, ele fala sobre a recompensa do teste, uma moeda de bronze ou uma de prata, então ele abre um espelho mágico e mostra a tarefa do exercício. Para passar no exercício, ele os instrui a exterminar os escorpiões da floresta e trazer as pedras incrustadas em suas testas. Embora a maioria dos escorpiões renda apenas moedas de bronze, o instrutor garante que alguns são fortes o suficiente para valer moedas de prata e podem ser facilmente identificados pela pedra retangular em suas testas. Dito isso, ele encerra seu briefing e começa o exercício. No entanto, poucos minutos após o início, um aluno do segundo ano de linha dupla do dormitório Lang, chamado Silva, surge do nada, acusa Mesh de ser um idiota que se acha e o ataca sem motivo aparente. Felizmente, como eles não tinham ido muito longe, o instrutor percebe o confronto e o interrompe. Mas quando Mesh está prestes a revidar, Lance o aconselha a ignorar o bobo, alegando que ele é muito problemático para lutar, e Mesh concorda. Enquanto caminham mais fundo na floresta, Mesh se distrai e logo se separa de Lance. Mas enquanto ele planeja continuar, Dot aparece e de repente começa a gritar. Mesh reinicia os neurônios narcisistas dele com um tapa daqueles para calá-lo. No entanto, quando Dot está prestes a revidar, ambos ouvem uma mulher gritando por perto, e Dot corre para salvá-la. Chegando lá, ele encontra um idiota ameaçando a mulher, então ele explode o cara e começa a farmar aura. Logo depois, a mulher age toda fofa e inocente enquanto o agradece, o que desperta o gado interior de Dot, e ele se vira para evitar ter um derrame só de olhar para ela. Quando ele finalmente consegue se controlar, a mulher o segura com suas mãos macias, e Dot perde a compostura novamente. Pouco depois, Mesh, Dot e a nova mulher se sentam em um tronco para uma pequena pausa, e a mulher continua dando em cima de Dot por alguma razão estranha. Para não perder o foco, Dot bate a cabeça no chão para se manter focado. Mas enquanto ele faz isso, a mulher finalmente revela que sua magia permite fazer com que qualquer um, mesmo que minimamente atraído por ela, se apaixone perdidamente. Agora que ela tem Dot completamente sob seu feitiço, a vagabunda inútil se aproxima de Mesh e tenta coagi-lo a se apaixonar por ela. No entanto, ao contrário de Dot, Mesh é um homem com as prioridades em ordem, então nada dessa magia barata funciona nele. A garota fica chocada ao ver isso, então ela tenta novamente, desta vez, colocando todo o seu coração para encantá-lo. Quando isso ainda não funciona, ela muda de tática, e derramando lágrimas de crocodilo, diz a Dot e Mesh que Silva a está assediando por sua magia. Naturalmente, Mesh não se importa muito, mas assim que o Capitão Cevarro jura que vai derrotar Silva, o próprio Silva aparece e o ataca. Felizmente para Dot, ele é um pouco resistente, então ele sobrevive ao ataque de Silva, e o contra-ataca disparando uma barragem de pequenas bombas de explosão mágica. Depois disso, Dot comete o erro de subestimar Silva, mas quando a poeira abaixa, ele vê Silva protegido em seu escudo de cristal e entra em pânico. Em pouco tempo, Silva ataca Dot com outro de seus cristais, atrapalha o sagrado lanche de Mesh e começa a falar bobagem sobre a diferença em suas habilidades.
Eventualmente, quando ele se cansa de todas as provocações, Silva aposta uma moeda de prata e promete parar de assediar a mulher que Dot está protegendo se ele conseguir aguentar apenas 5 golpes de sua magia de cristal. Com isso, Dot se faz de durão e concorda com o acordo. Mas quando Silva muda as condições do acordo para garantir que Mesh também aguente 5 golpes de sua magia, Dot reclama. Após uma discussão de vai e vem, Dot finalmente assume a responsabilidade por um problema do qual nunca fez parte e decide levar os golpes dele e de Mesh, totalizando 10 golpes. Silva acolhe seu ato heróico e tolo e ataca Dot com sua magia de cristal de punho de ferro 9 vezes. Mas graças ao seu desejo ardente de conquistar sua nova donzela em perigo, Dot sobrevive a todos os 9 ataques. Chocado, Silva se prepara para o 10º ataque e invoca um cristal de punho de ferro mortal que joga Dot com força no chão. Com sangue escorrendo da cabeça e apenas segundos antes de desmaiar, Dot diz a Mash para pegar a garota e correr, alegando que ele de alguma forma pode resolver as coisas. Mas, nesse momento, Silva o ataca mais uma vez com outra magia de cristal de punho de ferro, enfraquecendo-o ainda mais. Para preservar sua aura, Dot se levanta novamente e tenta repetir o que acabou de dizer. Mas desta vez, a mulher que ele lutou tanto para proteger, de repente se vira contra ele e revela sua verdadeira identidade como membro do dormitório Lang, que Silva enviou para infiltrá-los. Dot fica arrasado, especialmente quando ela e Silva o chamam de romântico incurável, cujo cérebro para de funcionar sempre que vê algo de saia. À medida que a zoeira fica ainda mais pesada e humilhante, Mesh decide que já chega. Então ele enfia um Cream Puff na boca de Silva e o desafia a atingi-lo com 10 de seus ataques de cristal de punho de ferro naquele instante. Enquanto isso, Lance, Finn e Lemon estão em outra parte da floresta, preocupados demais e rezando para que Mesh esteja bem. Enquanto Finn e Lemon conseguem se convencer de que Mesh está bem, já que ele já desafiou um professor e venceu, Lance explica que se Mesh tiver o azar de encontrar um mago vermelho do 2º ano, que supera em muito os magos brancos que ele tem enfrentado, então ele está frito. Quase na mesma hora, Silva caminha em direção a Dot, agarra seu cabelo, zomba dele por ser um hipócrita sem salvação e faz um movimento para bater a cabeça de Dot no chão novamente. No último segundo, Mesh se aproxima para impedi-lo, mas Silva o vê chegando e rapidamente ergue um escudo de cristal de punho de ferro entre eles, fazendo Mesh recuar alguns passos. Em seguida, Silva começa a se gabar de novo sobre como ele ganhou 2 moedas de ouro em seu primeiro ano. Então ele ataca Mesh várias vezes com sua magia de cristal, apenas para Mesh contra-atacar todos eles. Vendo isso, Silva fica muito surpreso. Mas enquanto ele libera sua próxima série de ataques, Mesh ativa um pouco daquela magia muscular em seus tríceps, soca através de todos os cristais e enfia os punhos na cara feia do sujeito, mandando-o voar vários metros para trás. Logo depois, Silva recupera os sentidos, mas quando ele percebe que seu nariz está sangrando, ele rapidamente se cerca com seus cristais para proteção. Em pouco tempo, Mesh soca seu estômago através dos cristais, e isso faz o idiota tossir mais sangue. Quase imediatamente, Silva percebe que não pode vencer Mesh, mas Mesh simplesmente volta calmamente para uma raiz de árvore e senta lá, farmando aura como um Peaky Blinder. Quando Silva começa a se perguntar por que Mesh está de repente farmando aura no meio da batalha, Mesh diz a ele que ainda tem que aguentar mais 8 socos para que as coisas fiquem justas, mas Silva sabe que não pode levar mais golpes de Mash ou morrerá. Felizmente para ele, enquanto pensa em um plano, 3 escorpiões gigantes da floresta ultra raros, com uma pedra em forma de estrela na testa valendo 2 moedas de prata, surgem de repente para distraí-los. No entanto, quando eles se aproximam para comer Mesh, ele dá um tapa neles e os manda para o espaço. Então ele se aproxima de Silva e o incita a parar de se envergonhar, porque sente muita pena dele. Enquanto Silva sofre a pior derrota da vida, Mesh volta sua atenção para a mulher maluca que se revelou e espera por seu movimento. Vendo isso, a mulher teme que Mesh a machuque, então ela começa a chorar rios e culpa Silva por coagi-la a enganá-los. Felizmente, os punhos de Mesh são para todos os públicos. Então, enquanto a mulher continua chorando, ele dá um suplex nela, nocauteando-a, e então continua a jornada até se reunir com Lance, Lemon e Finn. Enquanto o trio elogia por ter derrubado o arrogante Silva, Mesh começa a sentir pena de Dot. Eventualmente, Dot se desculpa por ter sido um idiota com ele antes, mas Mesh diz pra ele parar de passar vergonha. Dot se ofende e começa a gritar com Mesh, mas nesse momento, Lance diz a Mesh que percebeu há pouco tempo que o dormitório Lang está secretamente planejando roubar as moedas do Adler. Para contextualizar, Lance diz a Mesh que o dormitório Lang é um grupo de moralistas desequilibrados que farão de tudo para impedir que seus rivais, o dormitório Adler, entrem para o Burô de Magia. Além disso, com tudo o que aconteceu até agora, Lance diz a eles que a grande guerra das moedas contra a elite de Lang, a magia Lupus, começou, e se não tomarem cuidado, eles serão pegos no fogo cruzado. Nesse momento, algo brilha no bolso de Mesh, e quando ele o tira, Mesh percebe que as 5 moedas de prata que ele adquiriu até agora se transformaram em uma moeda de ouro. Embora seja uma ótima notícia para todos, Lance ignora a promoção da moeda e continua sua explicação. Ele diz ao grupo que a magia Lupus é um grupo de 7 alunos distintos que tem coletado moedas para influenciar quem se torna o visionário divino. Agora que Mesh tem uma moeda de ouro, Lance o avisa para manter distância de Lang e ficar com seus colegas de dormitório sempre que possível, e Mesh promete fazer exatamente isso. No entanto, no dia seguinte, o Simplório se perde de novo. Enquanto Mesh procura seu dormitório, ele acaba em frente a uma grande porta e fica um pouco confuso sobre como abri-la. Enquanto isso, o líder da magia Lupus, um triplo marcado chamado Abel, repreende Silva em sua sala de reunião, além da grande porta, por não apenas falhar em subjugar Mesh, mas também por perder uma moeda de prata.
Silva implora desesperadamente por misericórdia, mas Abel se recusa a ouvir. Em vez disso, ele usa a magia de marionete para transformar Silva em um fantoche e o força a se juntar ao resto de seus amigos fantoches que antes eram fracassos. Então continua falando todo tipo de bobagem religiosa para sua mãe fantoche sobre manter o mundo puro. Em pouco tempo, Mesh acidentalmente arromba a porta. No entanto, quando ele vê as bonecas estranhas cercando Abel, ele o acusa de ter um fetiche por bonecas. Mas em vez de reagir, Abel o recebe calmamente em seu covil para discutir. Depois que Mesh aceita o convite, Abel pergunta por que ele deseja se tornar um visionário divino. Quando Mesh diz que é para viver em paz com sua família, Abel o chama de equivocado. Então faz um longo discurso sobre como os fortes devem sempre dominar os fracos e como proteger os fracos, ou lutar pela igualdade, é sem sentido. Mesh finge ouvir todo o seu jargão, mas no momento em que Abel termina, ele diz algo tão fora do comum que Abel fica seriamente ofendido. Como punição, ele promete deixar Mesh em paz se ele entregar sua moeda de ouro. Mas quando Mesh recusa, Abel controla o fantoche Silva para atacá-lo. Mesh domina o fantoche, mas então ele acidentalmente quebra as cordas que o controlam, fazendo Silva retornar à sua forma humana. Vendo isso, Abel imediatamente o ataca com um fantoche mais forte e maior, tipo o bobo da corte. Depois de segurá-lo, o fantoche enfia a mão no bolso interno do casaco de Mesh, arranca sua moeda de ouro e a joga para Abel, que a pega. Então ele esmaga Mesh contra a parede e espera que seu mestre Abel tagarele um pouco. Logo depois, Mesh se recupera e se levanta para continuar lutando contra o fantoche, mas no caminho ele acidentalmente pisa na cabeça de Silva, ferindo-o ainda mais. Sentindo pena do sujeito, Mesh interrompe a batalha e leva Silva para a enfermaria para tratamento. No entanto, quando ele está prestes a sair, ele diz a Abel que nunca vai vencê-lo, e Abel, que pensa que agora tem outra moeda de ouro, o encara de volta, inquieto com sua confiança repentina. Depois que Mesh sai, Abel nota um botão faltando em seu fantoche bobo da corte, o que é estranho. Então ele abre a palma da mão onde a moeda de ouro do Mesh deveria estar, só pra perceber que na verdade é um botão. Abel fica chocado de cara, pois tem certeza que viu o palhaço da corte jogar a moeda de ouro do Mesh nele. Mas o que ele não sabia era que, um segundo depois que o boneco jogou a moeda, Mesh arrancou o botão com os dentes, tipo um tubarão, jogou na moeda flutuante com precisão perfeita, o que a desviou da trajetória e a sugou de volta pra si com a força dos pulmões, que nem um aspirador de pó. Poucos momentos depois, Silva acorda na enfermaria, completamente sem as memórias recentes, tipo um peixe dourado, e pergunta a Mesh que ele vê treinando porque o salvou. Quando ele está prestes a responder, Mesh morde a própria língua, pra não falar demais, então ele se cala, se veste, dá um toque no Silva pra ele se cuidar direitinho e vai para o dormitório. Chegando lá, ele acidentalmente arromba a porta como quem não quer nada, e encontra Dot e Lance se preparando para brigar por Maxim, enquanto o Finn está surtando de nervoso. Então, para evitar punição, ele dá uma acalmada na situação. Depois disso, os meninos continuam murmurando umas coisas aleatórias, tipo fofoca, até que Lemon aparece de repente e os convida a segui-la. Assim que os meninos aceitam, Lemon os leva até a balança mágica no corredor, dessas que não erram, que exibe quantas moedas de ouro cada dormitório acumulou e revela que o dormitório Lang atualmente tem 15, enquanto eles, coitados, só têm uma moedinha de ouro. Embora todos saibam que o dormitório Lang tem roubado todas as moedas dos outros dormitórios, sem dó nem piedade, desde o início do ano letivo, Lemon teme que se isso continuar, o visionário divino do ano letivo deles possa sair do dormitório Lang. E aí já era. Além disso, como os alunos do dormitório Orca são os perdedores relaxados que só pensam em pesquisa pura, tipo cientistas malucos, ela acrescenta que cabe a eles da Adler dar um basta nesses planos malucos. Ouvindo isso, Mesh, Dot e Lance se preparam para levar a briga até os membros do dormitório Lang. Mas para variar, a vida não é um morango. Antes que pudessem iniciar sua campanha, Mesh visita o corujal da academia para limpá-lo, conforme a punição que o Valberg tinha dado para ele, né? Logo depois, Lance também se junta a ele, dizendo que está lá para ajudar e proteger contra qualquer ataque sorrateiro do dormitório Lang, e Mesh o recebe de bom grado. No entanto, enquanto eles se acomodam para o trabalho, dois membros do dormitório Lang com duas linhas, tipo Vips, Andrew e Shinri, se aproximam do corujal e se escondem para esperar o momento perfeito para roubar a moeda de ouro de Mesh. Assim que chega a hora, Andrew invoca sua magia de água, campo marinho, no chão sob Mesh, e o teleporta para um mundo subaquático, enquanto Shinri ataca Lance com sua shuriken grande e toda estilosa para chamar sua atenção. Após as apresentações, Andrew aposta sua moeda de ouro na batalha, colocando a moeda de Mesh em jogo também. Então ele se transforma numa versão baratinha do Rei Tubarão, tipo comprada na Temu, e mergulha no mundo subaquático com Mesh para cair na porrada, deixando Lance para enfrentar Shinri. Logo depois, Shinri ataca Lance com sua shuriken mágica gigante. E embora Lance possa facilmente contra-atacá-lo com Gravel, ele não quer machucar as corujas, coitadinhas, então ele desvia por enquanto. Shinri comete o erro de achar que isso significa que Lance é fraco, que mancada, então ele dobra sua shuriken e continua atacando, até que finalmente consegue causar uma ferida horrível de arrepiar nos ombros de Lance. Depois ele começa a xingar o Lance, chamando-o de fraco patético que fugiu da família, só pra virar bucha de canhão pra gente como ele provar sua superioridade. Enquanto o Palerma continua tagarelando sem parar, Lance usa Graviol numa pá próxima, fazendo-a cair e rasgar um saco de ração de coruja. Isso faz com que a maioria das corujas espalhadas pela sala corra em direção ao saco de ração e faça a festa, deixando Lance com espaço suficiente para lidar com esse provocador inútil, que só fala bobagem. No entanto, como Shinri tem a inteligência média de um sanduíche de peru, ou seja, 0, em vez de sacar a genialidade do plano do Lance, ele triplica sua shuriken e o ataca. Quando Lance inevitavelmente esmaga seu ataque, a ficha cai, e ele fica pé da vida, pois percebe que Lance estava se segurando por causa das corujas. Que humilhação! Frustrado, o tonto aumenta suas shurikens e as joga em Lance, mas desta vez, Lance esmaga tanto Shinri quanto suas shurikens num contra-ataque Graviol ainda mais potente e acaba vencendo a batalha.
Enquanto isso, Andrew está em seu mundo subaquático se gabando de que ia afogar o Mesh, o coitado. Quando o Mesh de repente nada ao redor dele em super velocidade, causando arrepios na espinha, tipo filme de terror. Morrendo de medo da vida, Andrew se transforma num tubarão ainda mais forte. Mas antes que ele possa acertar um golpe, Mesh o ataca com uma saraivada de soco surpresa, daqueles que pegam desprevenido, até nocauteá-lo e volta pro mundo deles, como se nada tivesse acontecido. Enquanto Lance recupera suas moedas de ouro, um membro mascarado do clã Lang, equipado com um olho vermelho especial, que dá um ar misterioso, Abyss aparece de repente e fica atrás deles em super velocidade. Quase imediatamente, Lance invoca Gravel nele. Mas quando isso não funciona, Mesh troca para suas roupas de treino de elastano, tipo super-herói, e ataca o cara numa velocidade incrível de tirar o fôlego, apenas para ele desaparecer de novo. Que mistério. Como ele não está ali para lutar, Abyss prende os corpos inconscientes de Andrew e Shinri numa garrafa mágica e desaparece para lutar outro dia. Ou fugir, né? No caminho de volta para o dormitório, sua máscara racha, cortesia do soco do Mesh, e a velocidade desse ataque o faz perceber que Mesh deve ser do mesmo tipo que ele. Mais tarde, naquela noite, Abyss ataca o mestre de magma do dormitório Orca, que é agressivo sem motivo. Tipo um pavio curto, o derrota para adquirir sua moeda de ouro, e então transforma o coitado num boneco que macabro. Na manhã seguinte, Lance relaxa com Mesh na cozinha, tipo um bate-papo de amigos, e tagarela sobre a natureza perigosa dos 7 idiotas fortes e de elite dos Majolupas, que são um perigo. Enquanto Mesh prepara a massa que precisa para fazer seus profiteroles favoritos, com todo o carinho, ele revela que, como a escola situou cada dormitório de um jeito que é quase impossível de encontrar, tipo um labirinto, eles precisam localizar o covil da magia Lupus primeiro, e lançar um ataque preventivo para não serem pegos de surpresa, né? Dito isso, Lance dá a Mesh sua nova túnica do dormitório, com o logo da Adler estampado nas costas para mostrar quem manda e marcha a veste. No entanto, enquanto eles estão prestes a continuar discutindo, Lemon de repente entra, tipo um furacão, para informar que o Tom está doente. Que pena. Depois de chegar à enfermaria, eles pedem pro Tom explicar o que rolou, e Tom responde, dizendo que, embora ele não se lembre direito do que aconteceu, tipo amnésia, na noite em que desmaiou, ele sonhou que estava preso e enfiado numa caixa escura. Que claustrofobia. Naquela época, Tom admite que gritou por ajuda, mas a voz não saía, tipo um pesadelo, enquanto ele flutuava no escuro por horas a fio. Preocupada, Lemon pergunta se Tom está bem agora, e embora Tom afirme que sim, ele lhes diz que está temporariamente incapaz de usar sua magia, que azar, o que é o mesmo com muitos outros presos na enfermaria com ele, tipo uma epidemia. Nisso, Lemon dá a Mesh um pequeno boneco de profiterole que ela jura que fez como um amuleto da sorte para protegê-lo sempre. Mesh tenta bancar o durão no início, mas Lemon acaba entrando na sua própria viagem e começa a cantarolar feliz, que figura. Ao anoitecer, depois do toque de recolher, tipo missão secreta, Lance, Dot, Finn e Mesh se esgueiram pelo corredor da escola para rastrear e encontrar o covil secreto do dormitório Lang. No entanto, em algum lugar ao longo do caminho, eles avistam Lemon de costas para eles, andando de forma estranha, meio desengonçada, e Dot, que é um cabeça de vento, imediatamente começa a chamá-la, sem pensar. Percebendo sua postura estranha ao andar, tipo zumbi, Lance o cala na hora e fica quietinho para observá-la com um pé atrás. Nesse momento, Lemon se vira para investigar o som, e quando os meninos percebem que ela se transformou num boneco sem olhos, que pavor, eles se escondem. Enquanto ela continua saindo, todos a perseguem e seguem, só pra dar de cara num beco sem saída, que frustração. No início eles ficam confusos, mas quando Dot e Finn ouvem sons de madeira rangendo por perto, eles começam a entrar em pânico, tipo barata tonta. Em pouco tempo, Lance percebe que o rangido é um feitiço de ocultação, então ele usa pra desfazer o feitiço e revela o alçapão gigantesco, de dar medo, no chão diante deles. Vendo isso, Lance aconselha que usem magia mais forte pra abrir as portas gigantes, tipo um portal. Então Mesh pega uma armadura de cavaleiro e uma espada, tipo um herói medieval, e usa o poder da alavancagem, assim como o Muscle no Jutsu na base da força bruta, pra forçar a grande porta a se abrir. Logo depois, eles descem as escadas que levam à base secreta do dormitório Lang, tipo Indiana Jones, e exploram os túneis até se encontrarem diante de um palerma ruivo, meio tonto, do dormitório Lang numa arena subterrânea que ninguém, nem mesmo os professores, faz ideia que existe. Depois de todas as formalidades, que ninguém se importa, o ruivo promete derrotá-los todos. Mas Dot, que está com inveja da beleza do ruivo desde que chegaram, que coisa, se adianta para reclamar e lutar com ele. Logo depois de ouvir Dot admitir que tem inveja de seu rosto bonito, o ruivo imediatamente o considera um cara azarado que não tem nem cérebro nem beleza. Que humilhação, e invoca sua magia chicote de rosas para iniciar sua luta unilateral, tipo briga de criança. Mais ou menos na mesma época, Wahlberg visita o prédio administrativo do Bureau de Magia para participar de uma reunião de emergência no meio da noite, que perrengue, com um dos oficiais de lá. Depois de trocarem algumas gentilezas, tipo papo furado, o oficial informa que um criminoso chamado Innocent Zero invadiu a prisão de Hecatry, massacrou vários guardas sem dó nem piedade e ajudou 6 dos detentos mais notórios de Detro a escapar. Que confusão. Enquanto Wahlberg reage à notícia terrível de arrepiar, Dot, que ainda está na arena subterrânea, ataca o ruivo do Lang com seus ataques mágicos explosivos, tipo fogos de artifício, só para ele bloquear tudo com a maior facilidade. Que raiva. Após o ataque de Dot, o ruivo provoca o Silva, que já apanhou antes, e avisa Dot que ele é muito mais forte que isso. Mas Dot, teimoso que só ele, não dá ouvidos. Em vez disso, ele invoca um feitiço condicional que cerca o ruivo com fortes minas terrestres mágicas, tipo armadilha, e diz a ele que ele inevitavelmente pisará numa delas. É questão de tempo. Ouvindo isso, o ruivo fica um pouco confuso no início, especialmente porque Dot acabou se entregando, que mancada, mas ele envolve Dot em suas vinhas mágicas resistentes, tipo cipó, o suspende no ar e expõe seus espinhos para esfaquear o corpo de Dot, que maldade. Depois disso, ele tagarela de novo, sem parar, mas quando tenta jogar Dot no chão, com força, algumas de suas vinhas tocam uma das minas terrestres de Dot, e ela detona no impacto, que susto. Após a explosão, o ruivo fica chocado até os ossos que alguém tão bonito quanto ele vai perder pra um bobão como o Dot, que vergonha. Então ele fica ali parado, desligado, tipo em outro planeta, até que Dot explode o resto das minas terrestres para dar um fim nele, de uma vez por todas. Após a segunda explosão, Lance, Finn e Mesh entram na arena para parabenizar Dot por sua primeira vitória desde que chegou. Que orgulho. Mas nesse momento, o chão sob eles amolece, engole os 4 de uma vez, que susto, e os joga em salas separadas no nível de baixo. Pouco depois de Lance aterrissar, o terceiro presa de magia Lupus, um nerd de 4 olhos e 2 linhas, chamado Madel, que figura, se aproxima dele para uma batalha, enquanto Dot e Finn enfrentam 2 de 2 linhas de magia Lupus. O quinto e o quarto presas, Love e Milo, respectivamente, que dupla.
Quanto a Mesh, ele cai num corredor escuro e tenta procurar os outros, meio perdido. No entanto, em pouco tempo, as luzes se acendem de repente, tipo show, e Abyss, o homem misterioso mascarado de antes, que reaparece, se apresenta como seu oponente. Depois das formalidades, que ninguém se importa, Abyss lembra Mesh sobre a primeira luta deles e diz que sabe que ele não pode usar magia. Que segredo. Ouvindo isso, o cérebro de Mesh dá uma travada enquanto ele tenta convencer o cara de que pode usar magia, que situação, mas Abyss diz a ele pra não se exaltar, já que ele é igual a ele, que revelação, então saca sua espada pra lutar, tipo duelo. Enquanto isso, Lance sangra ao jogar Madel no chão, com toda a força, com seu feitiço Graviol. Infelizmente pra ele, que azar, Madel é um especialista em magia de lama, tipo um mestre da sujeira. Então ele se dissolve no chão e reaparece atrás de Lance com 5 clones de lama de si mesmo. Que exército. Logo, todos o atacam, mas Lance os destrói com sua magia Graviol. No entanto, justo quando ele pensa que tudo acabou, que engano, Madel ataca com um espinho de lama, que ele desvia rapidamente graças aos seus reflexos rápidos, tipo ninja. Ao perceber que o verdadeiro Madel ainda está ativo, que persistência, Lance libera um feitiço Graviol de área ampla. Mas nem isso funciona, que frustração. Logo depois, Madel prende as pernas de Lance em amarras de lama, tipo algemas, e o ataca com projéteis de lama dolorosos, que dor. Mas mais uma vez, Lance permanece de pé, que resistência. Vendo isso, Madel pausa a batalha, provoca Lance por ser um fraco da família Coroa, que desrespeito, e oferece uma chance de se juntar à magia Lupus, que proposta, mas Lance recusa e o joga na parede com um feitiço Graviol lateral com força total. Madel amortece o golpe com sua magia de lama, tipo um colchão, e começa a se gabar de quão impermeável sua magia de lama é, que convencido. No entanto, quando Lance de repente arremessa vários detritos de lama em seu amortecedor de lama, Mato volta pra arena chocado, tipo um susto, enquanto se pergunta se Lance já sacou o truque dele, que esperto. Logo depois, Lance diz a Matil que ele realmente tem a vantagem ambiental aqui, tipo em casa. Mas pra evitar perder a moral, que é importante, Matil começa a recontar todas as suas conquistas desde que nasceu, tipo um currículo, tudo apenas pra se convencer de que não pode perder pra alguém como o Lance, de jeito nenhum. Logo depois de recuperar a confiança, tipo um boost, Mato pega um tubo de ensaio coberto cheio de essência mágica concentrada, extraída de outros alunos, que coisa, engole o conteúdo e aumenta seu poder mágico, tipo um energético. Depois ele invoca seu feitiço de lama supremo, Mudra, que invoca uma terrível besta de lama do reino de Satanás, que medo, e imediatamente começa a se gabar de que só os de 2 linhas como ele têm permissão para usar feitiços de tão alto nível, que exclusividade. No entanto, no fundo, Mato revela que todo o ódio e a obsessão por poder que vem de seu coração são por causa de seus problemas com o pai, tipo trauma de infância. Aparentemente o pobre coitado tinha um pai ruim, que nunca aprovou sua magia, que barra. Então, agora que ele foi além para adquirir magia quase proibida, que ousadia, Madel acusa Lance de andar com um capacho como o Mesh e lança um ataque pesado contra ele. Depois de desviar, Lance corrige Mato dizendo que Mesh é um verdadeiro amigo pra valer. Então ele invoca um de seus feitiços supremos, o segundo de Gavriol, que poder, e cerca o monstro de Mato com pilares gravitacionais mágicos que exercem atrações gravitacionais tão fortes, que nem um buraco negro, que acabam rasgando o monstro em pedaços. Que destruição. Com seu feitiço mais forte derrotado, Madel se desliga, lembrando do pai o xingando de mágico inútil, que tristeza. Felizmente pra ele, enquanto ele está prestes a entrar na segunda fase da depressão, que fase, Lance joga um de seus livros didáticos nele, tipo um choque de realidade, e usa sua habilidade de dedução de Sherlock Holmes pra sacar o Madel, que esperto. Como ambos foram criados por pais terríveis que se importam mais com status e posição social do que com o bem-estar, que pena. Lance diz a Madel que ele experimentou tudo o que ele está passando em primeira mão, tipo na pele, mas ainda assim decidiu fazer o bem e respeitar pessoas como Madel, que estão tentando melhorar. Que lição. Ouvindo isso, Madel desaba em lágrimas. Que momento, mas Lance o abandona depois de encerrar a batalha pra procurar os outros, que pressa. Enquanto isso, Mesh veste seu equipamento de treino e chuta seu oponente, Abyss, com força. Depois de levar o golpe, Abyss passa por ele em velocidade de raio, tipo um flash. E antes que Mesh possa piscar, ele é cortado no abdômen. Que rapidez. Em seguida, Abyss invoca seu feitiço especial, Acelerar-se, que nome chique, que produz várias flechas mágicas que ele pode usar pra avançar em curtas distâncias, tipo o teletransporte. Então, ele usa esse feitiço pra desferir múltiplos golpes de corte em Mesh, sem dó, fazendo o pobre coitado sangrar profusamente. Que horror. Pouco depois ele pausa o ataque para expor a diferença de poderes, que é arrogância, mas Mesh o para ali mesmo e diz que nada disso importa, que atitude. Ouvindo isso, Abyss relembra o objetivo de Mesh de se tornar o visionário divino, que é viver em paz com a família, que sonho, e então puxa um espelho mágico que mostra Lemon em tempo real, presa a várias cordas mágicas roxas, que macabro. Ele avisa Mesh que Lemon literalmente só tem 30 minutos até perder a magia e a marca facial pra sempre, que desespero, mas Mesh ainda promete que vai espancar ele até a alma sair do corpo, que coragem. Nisso, Abyss aprimora seus poderes Acelerar-se, tipo um upgrade, libera uma saraivada de ataques de corte em Mesh, sem piedade, e então finaliza com uma facada bem no abdômen, que golpe baixo. Depois disso, ele se afasta por alguns segundos, tipo pra respirar, e tenta sacar sua espada, mas Mesh contrai os músculos abdominais pra segurá-la, que força, e dá uma cabeçada na máscara, quebrando-a, que impacto. Depois de expor o rosto real de Abyss, com 2 linhas, que revelação, Mesh nota seu olho vermelho especial e fica um pouco confuso, se perguntando pra que serve aquele olho, que mistério. Pra deixar tudo às claras, Abyss explica que seu olho vermelho especial, conhecido como Olho do Mal, que nome sugestivo, desabilita temporariamente a magia de quem cair sob seu olhar, que poder, tornando-o um inimigo natural de todo mago, que perigo. Então, ele invoca um feitiço Acelerais de nível superior, campo de força, que tecnologia, e cria uma cúpula que prende Mesh num espaço onde sua velocidade diminui e a de Abyss aumenta drasticamente, que injustiça. Depois de testar e confirmar os efeitos do campo de força, pra ter certeza, Abyss libera uma saraivada de golpes rápidos como um raio em Mesh, sem parar, apenas pra parar quando Mesh de repente racha o chão com um único soco, arrastando-o pra mais perto, que força. No instante seguinte, Mesh enfia seus punhos de ferro no estômago de Abyss, com tudo, deixando-o cambaleando de dor, que sofrimento. Mas depois que Abyss sobrevive ao golpe, ele considera recuar, que medo. Nesse momento, Mesh pisa nos pés dele, mantendo-o por perto, tipo grude, e o manda voando, quebrando seu campo de força com um uppercut
uppercut daqueles que impacto. Com os efeitos de desaceleração do campo agora cancelados, que alívio. Mesh continua seus ataques chutando e socando Abyss por todo o corredor, até que ele quebre sua espada, que surra. No entanto, enquanto ele está prestes a lançar seu ataque final, tipo golpe de misericórdia, Abyss recupera o equilíbrio, acelera-se tipo um turbo e aponta sua espada quebrada pra Mesh pra esfaqueá-lo. Que perigo! Sem falhar, Mesh segura as lâminas da espada quebrada com as mãos nuas, parando o ataque de Abyss. Que força! Então ele continua espancando e esmagando-o através de seu campo de força, sem dó, antes de finalmente o jogar no chão com um suplex de classe mundial. Que golpe! No rescaldo da batalha, Abyss jaz no chão, derrotado, tipo um saco de batatas, e decide contar a Mesh sua história de origem. Que momento! Desde que seu olho do mal despertou quando ele era um menino, que trauma, Abyss diz que seus pais tinham tanto medo dele que o prenderam no porão pra escondê-lo, que crueldade, e até tentaram estrangulá-lo até a morte. Que horror! Depois de sobreviver a isso, Abyss diz que viveu sua vida como um sujeito inútil, sem propósito, até que Abyss o recrutou pra se tornar sua ferramenta útil. Que ironia! Com sua derrota agora certa, que fim! Abyss pensa que está de volta à estaca zero, já que Abyss nunca perdoará seu fracasso. Que pressão! Enquanto Mesh o assegura que não pensará mal dele, que bondade, Abyss grita, avisando-o pra ficar longe de Abyss por causa de seu poder avassalador. Que perigo! Ele se recusa a recuar, que teimosia. Em vez disso, ele diz a Abyss que agora o considera um amigo, que revira a volta e não vai parar por nada pra derrubar Abel. Que determinação. Com Abyss e Mateo derrotados, que alívio. Dot e Finn enfrentam seus oponentes, Love e Milo, numa sala de arena separada, tipo um ringue. Pouco antes da batalha começar, Milo sai de cena pra resolver outra coisa. Que mistério. Enquanto Love, a pirralha de cabelo rosa, que figura, começa a tagarelar e exigir saber se Dot e Finn a acham fofa. Que petulância. Naturalmente, Finn acha isso muito estranho e manipulador, com razão, mas o tolo simp, Dot, pede desculpas antecipadamente e diz a pirralha que está apaixonado pela Lemon. Que gafe. De coração partido, que drama. Love imediatamente muda de personalidade na hora, tipo bipolar, e atira uma forma especial de magia de tornado em Dot com raiva, que imediatamente a cancela com sua magia explosiva. Que poder. Depois disso, Love começa a reclamar como uma princesa da Disney irritante, que chatice, e começa a amaldiçoar meninos como Finn e Dot, que não veem as meninas como princesas que devem ser mimadas. Que absurdo. Ambos os meninos ficam ali parecendo confusos, tipo perdidos, enquanto Love continua divagando sem parar, mas quando ela pergunta novamente se acham fofa, Dot repete a mesma bobagem sobre amar Lemon. Que teimosia, forçando Love a esmagar a cabeça dele no chão com outro ataque de tornado. Que violência. Enfurecido, Dot se levanta com raiva e arma mini explosões mágicas em partes aleatórias da arena para criar uma cortina de fumaça que bloqueia a visão de Love. Que tática. No entanto, enquanto ele se move para roubar a varinha dela, que audácia, Love percebe a tempo e o joga pra trás com outro ataque de tornado. Que reflexo. Depois ela o chama de fraco, que humilhação, e explica o perigo em que Mesh se encontra. Que tensão. Acontece que seu parceiro, Milo, é um gênio que pode transformar um alvo em pedra. Que poder. Então ele armou uma armadilha insana no alçapão que Mesh abriu antes. Que maldade. E fez com que quem abrisse a porta se transformaria em pedra 2 horas depois. Que terror. Agora, neste exato momento, Love diz a Dot que Mesh, que abriu a porta antes, tem 30 minutos até virar uma estátua. Que contagem regressiva. Mas pra garantir que ele fique parado e não estrague o plano deles, que esperteza, ela o prende numa gaiola de tornado mágico impenetrável. Que prisão. Depois ela começa a insultar Mesh e Dot, chamando-os de fracos e patéticos. E enquanto seu corpo inteiro sucumbia à dor das picadas do tornado, Dot percebe que ela está certa. Ela realmente o supera em tudo. Felizmente, quando ele está prestes a desistir, Dot de repente se lembra de um momento em seu passado, quando sua irmã mais velha enfrentou uns valentões que tentaram enganá-lo para trocar sua vassoura novinha por uma velha e quebrada. Naquela época, Dot era ainda mais medroso do que é agora, e sua irmã mais velha o aconselhou a construir sua coragem e força para que, quando encontrasse um amigo de verdade que realmente se importasse com ele, não o traísse. Nisso, Dot se lembra de todas as coisas vergonhosas que fez ultimamente e conclui que ele é um verdadeiro fracassado. No entanto, enquanto Silva e a moça o condenavam por ser um perigo em pessoa, a raiva de Masha em seu nome mostra que ele é um cara de respeito, digno de se tornar seu amigo. Sabendo disso, Dot desfaz a prisão de Tornado bem quando Love está prestes a destruir Finn para sempre, e aparece diante dela com uma estranha cruz vermelha na testa, chamada Cruz de Proteção. Irritada, Love ataca Dot com um feitiço de tornado, mas desta vez, Dot anula facilmente o feitiço dela com sua magia de explosão, deixando-a totalmente chocada. Enquanto ela se pergunta como Dot amplificou sua magia em tão pouco tempo, ela de repente avista a cruz de proteção na testa de Dot e percebe que está frita. Para contextualizar, ela revela que crianças nascidas com essas cruzes na testa lutam contra demônios que liberam seu poder mágico quando suas emoções ultrapassam um certo limite. Agora que Dot liberou o dele, ele conjura mais de uma dúzia de mini bolas de explosão no ar e as direciona todas para Love, apenas para errar de propósito. Pouco depois, Love pergunta por que ele errou, e Dot diz que não quer machucar garotas, o que a faz sorrir. Infelizmente, quando ele está prestes a deixá-la ir, uma grande estátua de pedra aparece de repente atrás de Finn para atacá-lo, e Dot corre direto para o meio para levar o golpe. Em seguida, Milo volta para a arena, decepcionado com Love, e ataca Dot e Finn, que estão no limite. Felizmente, bem antes de seu ataque atingi-los, uma espada mágica atravessa a magia de Milo, dissipando-a, e esfaqueia Milo nas costelas. Confuso, Milo olha para cima para investigar o ataque, mas quando ele avista o visionário divino do ano passado, Rain se aproximando, sua confiança desaparece. Ele então comete o erro crasso de subestimar Rain e estica atacando-o. Mas Rain corta a magia dele mais uma vez, cria várias outras espadas e esfaqueia Milo com todas elas para lhe dar uma lição. Depois Milo começa a implorar por perdão, alegando que Abel o forçou a participar de sua pequena farsa. No entanto, Rain ignorou suas mentiras esfarrapadas e continuou batendo nele tão feio que até Dot e Finn ficaram surpresos. Em meio à confusão, Love abandonou o barco para se salvar, enquanto Dot
descobre, da maneira mais estranha possível, que Rain é na verdade o irmão mais velho de Finn. Logo após dar uma surra em Milo, Rain parte para continuar procurando o resto dos peões do Inocente Zero, como Wahlberg o instruiu antes. No entanto, no caminho, ele encontra Mesh, que está ocupado comendo seus sonhos de creme enquanto emite uma aura forte, e o para investigar. Logo, ele invoca um boneco de aranha mágico que mede o poder mágico. Então ele ataca Mesh com uma de suas espadas partidárias tiques para dar à aranha um valor inicial para a magia de Mesh. Embora Mesh pegue a espada com 2 dedos, para a surpresa de Rain, a aranha obtém leitura mágica 0. Isso o confunde, então ele aumenta os poderes de sua espada partidária para cerca de 3% e ataca Mesh, apenas para Mesh pegar todas elas e transformá-las em uma cadeira. Vendo isso, Rain percebe que Mesh não pode ser um peão do Inocente Zero, mas por curiosidade, ele aumenta seus poderes partidários para cerca de 10% e ataca Mesh novamente. Desta vez, Mesh pega uma delas, assume sua postura e rebate todas as espadas chiques, deixando-as fora de combate. Logo depois, Rain pergunta o nome de Mesh, e quando Mesh o diz, ele imediatamente se lembra do aluno especial que Wahlberg o instruiu a cuidar antes. Percebendo isso, Rain pede desculpas a Mesh por atacá-lo. No entanto, quando Mesh se recusa a aceitar seu pedido de desculpas, ele dá a Mesh um lenço mágico rosa, com um ar vibrante que cura qualquer ferida onde ele o esfrega, e Mesh o aceita. Seguindo em frente, Rain diz a Mesh que sabe que ele almeja se tornar um visionário divino, então o avisa para ser extremamente cauteloso perto de Abel, não só porque ele possui o maior número de moedas, mas também porque sua magia de boneca supera em muito o que se espera de um estudante. Caso Mesh consiga vencê-lo, o que Rain o encoraja veementemente a fazer, ele o assegura de que estará definitivamente muito mais perto de se tornar o visionário divino do que qualquer outro estudante. Dito isso, Rain parte e Mesh finalmente consegue encontrar o quarto secreto de Abel. Após arrombar a porta e invadir, ele encontra a Ball em um altar com uma enorme bola mágica de energia roxa suspensa no ar, drenando constantemente o poder mágico de estudantes pendurados na parede. No entanto, antes que Mesh possa dizer qualquer coisa, a Bell o elogia por ter vencido o olho do mal de Abyss. Então ele volta a tagarelar sobre a enorme desigualdade entre fracos e fortes, alegando que quando se tornar visionário divino, ele se livrará de todas as pessoas sem magia de seu mundo, assim como daqueles que as abrigam. Ao ouvir isso, Mesh fica chocado, lembrando-se imediatamente dos anos em que seu pai o amava e cuidava muito bem dele. Recusando-se a deixar o sacrifício de seu pai ser em vão, ele discorda da forma de pensar de Abel, e Abel, desapontado, o ataca imediatamente com uma barragem de bonecos de prata infundidos com ácido. Mais ou menos na mesma hora, Love volta para o covil. No entanto, quando ela avista uma das portas arrombadas, ela para imediatamente na entrada e observa Mesh esmagar um boneco e desviar de seu ácido. Enquanto os outros continuam avançando, Mesh pega a cabeça do boneco que acabou de destruir, assume uma postura de boliche e a arremessa contra eles com uma força insana. Por causa disso, a cabeça do boneco esmaga os outros e os destrói todos em um único golpe. Depois, Mesh insulta Abel um pouco e pergunta se ele sabe onde está sua amiga, Lemon. Abel diz que não sabe, pois está apenas pegando o poder mágico dos fracotes porque é seu direito. Então ele envia 4 de seus bonecos de bobo da corte principais para atacar Mesh. Depois que Mesh destrói facilmente os bobos da corte, Abel prende suas cordas invisíveis de boneco ao corpo de Mesh, e o força a se socar e estrangular contra sua vontade. No entanto, assim que Mesh está prestes a perder a consciência, Abel decide que é bárbaro simplesmente acabar com ele assim. Então ele desconecta suas cordas invisíveis e traz o boneco Finn armado com 2 machados de batalha para lutar contra Mesh. Em segundos, o boneco Finn ataca Mesh, mas depois que Mesh bloqueia o ataque, Abel pausa e o avisa para não contra-atacar o boneco Finn de forma alguma, ou então ele o quebrará em pedaços. Sem outra escolha, Mesh se deixa ser espancado até quebrar o machado. Assim que isso acontece, ele tira sua moeda de ouro, finge entregá-la para a batalha deles e a arremessa em direção às cordas que controlam o boneco Finn, rasgando-as. Quase imediatamente, Finn retorna à sua forma humana e Mesh recupera sua moeda enquanto ela ricocheteia de volta para sua palma. Irritado, Abel prende um monte de cordas ao corpo de Mesh, esperando transformá-lo em um boneco. Mas Mesh luta contra o controle por pura força de vontade e imensa força. Avança sobre Abel e o acerta com um joelho no rosto. Infelizmente, no momento em que Mesh faz contato, Abel invoca o feitiço Mudança Marianas e imediatamente transforma Mesh em outro de seus bonecos. Depois disso, ele se aproxima, mergulha a mão em seu casaco e acidentalmente tira o sonho de creme secreto de Mesh, pensando que era sua moeda de ouro. Em menos de um segundo, Mesh retorna à sua forma humana por conta própria, soca Abel no rosto e recupera seu sonho de creme secreto. Abel fica chocado porque Mesh não deveria se mover sozinho, especialmente depois de ser transformado em um boneco. Em sua confusão, ele reanalisa a natureza de seus poderes Marianas, que cortam os sinais cerebrais para transformar humanos em bonecos, e conclui que Mesh devia estar tão apegado a um simples sonho de creme que pegá-lo ativou imediatamente um reflexo espinhal em seu corpo, que por sua vez o impulsionou a lutar contra a ameaça. Impressionado com a força de vontade de Mesh, Abel extrai poder mágico da bola de energia acima de sua cabeça, e usa esse poder para invocar seu feitiço supremo, Boneco de Dano, que transforma qualquer coisa que toque suas cordas invisíveis em um raio de 100 metros em um boneco. Enquanto o ataque final começa, Abel começa a tagarelar sobre respeito e usar tudo em seu poder para proteger seu orgulho. Em pouco tempo, Mesh descobre onde estão as cordas invisíveis, e não só as rasga, mas também esmaga o boneco. Confuso, Abel pergunta como ele descobriu onde estavam as cordas invisíveis, e Love, que estava assistindo a batalha inteira da porta de entrada, explica que logo depois que Abel usou sua magia, Mesh redefiniu seu centro de gravidade para atrasar o contato com o resto das cordas.
Então, no momento em que sentiu as cordas do lado esquerdo, ele as agarrou todas e as rasgou. Frustrado, Abel tenta uma última vez destruir Mesh com o boneco, mas Mesh esmaga o boneco completamente, corre para trás de Abel, o agarra e bate a cabeça dele no chão, vencendo a luta. Pouco depois, Abel conta a Mesh sua história de origem. Ele narra que sua mãe, que costumava ser uma nobre gentil que doava esmolas para ajudar os plebeus pobres, foi eventualmente esfaqueada até a morte por um plebeu miserável com problemas de raiva. Desde então, Abel diz que odiou tanto os plebeus que os via como a escória da terra. Ao ouvir isso, Mesh percebe que Abel, assim como todos, é uma vítima das circunstâncias. Então, depois de ouvir Abel narrar como ele procurou aqueles insatisfeitos com o mundo e mergulhou a mão em poderes proibidos, tudo para alcançar seu plano de exterminar os plebeus maus, Mesh lhe diz que exterminar os plebeus seria ruim para a sociedade porque os nobres simplesmente não conseguem funcionar sem eles. Dito tudo isso, ele pede a Abel para libertar Lemon, já que perdeu, e Abel, percebendo que ele está certo, libera todos os estudantes que havia capturado para colher poder mágico. Em pouco tempo, Lemon e Finn se reúnem em torno de Mesh para elogiá-lo, especialmente agora que ele venceu o líder do dormitório Lang, conseguiu um monte de moedas de ouro de uma vez, e Abel apenas os observa, totalmente chocado. Enquanto isso, Rain alcança Lance, que está ocupado andando pelo corredor, e o ataca com suas espadas mágicas partidárias. Quando Lance contra-ataca seu ataque perfeitamente, Rain o expõe imediatamente como o falso Lance, e quase imediatamente Inocente Zero revela sua verdadeira e feia figura para ele. Após as formalidades, Rain exige saber o que Inocente Zero está fazendo na academia, e Inocente responde, dizendo que está procurando por algo muito importante para sua sociedade secreta. Ele então acrescenta que, inicialmente, eles pediram a Abel para procurar na escola por eles, mas agora que terminaram com ele, os outros o enviaram para silenciar Abel. Rain imediatamente o interroga por informações, mas Inocente Zero interrompe a conversa deles para continuar procurando por Abel e sua coisa secreta. Quando Rain tenta segui-lo, Inocente Zero envia seu parceiro, um canibalista e assassino em série incrivelmente forte, John, para fazer companhia a Rain. Enquanto isso, Mesh e seus colegas continuam celebrando o sucesso de Mesh ao derrotar Abel, quando Mesh de repente sente vontade de fazer xixi e faz uma pausa para ir ao banheiro. No entanto, enquanto ele está fora, Inocente Zero flutua para dentro da sala, se aproxima de Finn, Dot e Lemon e os empurra para o lado com sua magia. Tenta confrontar Inocente Zero, mas quando avista seu rosto feio, ele imediatamente se encolhe de medo e se cala. Pouco depois, Inocente Zero se aproxima de Abel, o chama de patético por perder todas as suas moedas para um oponente, mas então muda de tom para agradecê-lo por dar informações sobre Wahlberg. Depois disso, ele invoca um roxo escuro e força Abel a se estrangular, dizendo que não precisam mais dele. Felizmente para Abel, antes que ele perca a consciência, Mesh retorna da pausa para o banheiro com uma bandeja cheia de sonhos de creme, completamente alheio à situação atual. Quando Inocente Zero o nota, ele o encara de volta, tentando descobrir quem ou o que Mesh está fazendo. Na confusão, um inseto aleatório pousa no nariz grosso de Mesh, eventualmente fazendo Mesh espirrar forte e jogar seus sonhos de creme em Inocente. Esse único ato de estupidez distrai Inocente o suficiente para soltar Abel, mas quando Mesh começa a exigir seus sonhos de creme de volta, Inocente perde a paciência. No entanto, assim que ele está prestes a lutar contra Mesh, ele de repente tem uma dor de cabeça muito forte e começa a se perguntar como que isso aconteceu. Bem, como ele não tinha uma dor de cabeça tão forte quando entrou antes, Inocente rapidamente percebe que Mash deve ter causado isso, fazendo-o suspeitar que Mash possa ser a coisa secreta ou o cara secreto que sua organização secreta tem procurado o tempo todo. Isso choca Inocente o suficiente para fazê-lo gaguejar, mas eventualmente ele recupera os sentidos e continua torturando Abel. Após suspender o pobre coitado no ar, Inocente tira sua varinha e faz umas coisas de abracadabra, que criam algumas pepitas de carbono sólidas e afiadas para esfaquear Abel. No entanto, no último segundo, Abyss aparece e leva a facada, deixando Inocente e Abel completamente chocados. Logo após levar o golpe, Abyss começa a falar como se fosse morrer em breve, mas Mesh lhe dá o guardanapo rosa de cura que Rain lhe deu antes e o incentiva a mantê-lo na ferida para evitar perda excessiva de sangue. Enquanto isso, Inocente se pergunta por que seu feitiço agora não foi fatal. Então ele de repente percebe que, no último segundo, enquanto ele lançava seu feitiço, Mesh jogou uma pedra nele e alterou a trajetória. Sabendo disso, ele xinga Mesh por ser um filho da mãe revoltante. Mas Mesh bate o pé no chão, levanta uma pequena pedra e a chuta em direção a Inocente. Infelizmente, Inocente consegue pegar a pedra, mas Mesh permanece inabalável, pois promete dar uma surra nele. Ao ouvir isso, Inocente dá alguns passos para trás e desafia Mesh a vencê-lo em 30 minutos para salvar seu amigo. Então, ele conjura 4 portais que atacam Mesh continuamente, com várias pepitas de carbono sólidas de alta velocidade até conseguir esfaquear Mesh. Pensando que Mesh estava acabado, ele tenta assassinar Abel novamente, mas quando Mesh corre de volta para proteger Abel e Abyss, Inocente continua o ataque de barragem. Neste ponto, Abyss lentamente perde a esperança de que vençam, chegando a chamar Abel de tolo por protegê-lo. No entanto, Mesh, que ouve seus desabafos, diz a ele, enquanto bloqueia o ataque de barragem de pepitas de carbono, que Abyss estava apenas protegendo a única pessoa que estava lá para ele, a única pessoa que precisava dele, quando ele se sentia inútil. Nisso, Abel de repente se lembra da época em que sua mãe o ensinou a se colocar no lugar dos outros, e percebe o quão babaca ele foi com Abyss e o resto dos membros de sua magia Lupus. Enquanto Mesh continua socando através da barragem de pepitas de carbono, Abyss de repente acorda chamando o nome de Abel.
Mas enquanto ele responde, ele se lembra da noite em que se encontrou com Abel e se juntou a ele, e diz a Abel para escapar enquanto ainda pode. Enquanto isso, Mesh ainda está na frente, lutando e bloqueando todas as pepitas de carbono que o atacam. Mas Dot pode ver muito claramente que ele está perdendo velocidade e impulso. A princípio, ele considera ajudá-lo, mas novamente ele admite que não pode arriscar deixar Lemon e Finn para trás, pois eles poderiam ser pegos no fogo cruzado. Justo então, Inocente fica entediado e aumenta o poder de seu feitiço de pepita de carbono, fazendo Mesh desacelerar ainda mais. Felizmente para Mesh, quando ele está prestes a ser atingido, Abel o protege com seu boneco de dano, finalmente decidindo se juntar à luta contra Inocente Zero. Depois de um pouco de tagarelice, Abel aproxima seu grande boneco de Inocente e o ataca, mas Inocente o esmaga facilmente. No entanto, bem quando ele pensa que está fora de perigo, Mesh de repente salta de um dos anexos do boneco e soca através da epiderme rígida de Inocente. Impressionado com a proeza de Mesh, Inocente pausa a batalha e exige que Mesh lhe diga qual é sua magia pessoal. Quando Mesh lhe diz que se chama poder, Inocente imagina que ele deve estar mentindo. Então ele tira o infame espelho de flexão de feitiços, que é um espelho mágico especial que reflete todo o feitiço lançado em sua direção e o coloca diante de si. Vendo isso, Dot imediatamente avisa Mesh para ficar longe de Inocente, alegando que isso atrapalharia seus feitiços. Mas Mesh não se mexe. Com todos os olhos agora sobre ele, ele destrói o espelho de feitiços com um único chute, deixando Finn, Lemon, Dot, Abel e até Love congelados em suas posições, enquanto finalmente percebem que Mesh não consegue usar magia de verdade. Após sobreviver ao chute, Inocente avista uma pequena tatuagem mágica aparecendo em sua mão direita e confirma que Mesh é realmente o cara que eles estavam procurando. Sabendo disso, ele abre um portal muito estranho na parede atrás dele, se apresenta como Selwar, e então se retira para se reportar ao seu chefe. Pouco depois de vê-lo partir, Mesh se vira para Bis para levá-lo à enfermaria, mas Abel lhe diz que ele cuidará disso. Bem antes de partir, Abel se vira e agradece a Mesh por finalmente abrir seus olhos para a verdade. Agora que a batalha final acabou, Finn, Dot e Lemon perguntam a Mesh por que ele se matriculou na escola deles apesar de não conseguir usar magia, e o sistema operacional de Mesh trava imediatamente. Enfim, agora que eles sabem o grande segredo de Mesh, o trio promete guardar seu segredo entre eles para que Mesh não seja expulso. Infelizmente, apenas segundos depois de dizer tudo isso, um dos estudantes que Abel libertou antes os ouve e jura denunciar Mesh aos professores. No entanto, em vez de se preocupar, Mesh permanece inabalável e continua comendo seus sonhos de creme. Isso nos leva ao fim do vídeo. O que você acha que acontece a seguir com Mesh agora que seu segredo foi exposto? Você acha que ele ainda será permitido na Academia de Magia? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se você quiser mais resumos de animes como estes, assista a este vídeo em vez disso.